Tira esse senhor daqui e coloca ele para varrer. Foi o que a engenheira disse para um pedreiro com 58 anos e 42 dentro de obras, na frente de todo mundo. Raimundo pegou a vassoura. Não respondeu. Mas enquanto varria aquele pátio, ele já sabia de um erro que ia custar R$ 40.000. E a engenheira que o humilhou não tinha a menor ideia. Raimundo chegou na obra do complexo residencial como chegava em todo lugar. De marmita na sacola, boné puído na cabeça e um caderninho de capa preta no bolso do avental. Não era homem de conversa fiada, era homem de observação. Enquanto os outros pedreiros jogavam conversa fora nos primeiros dias, Raimundo andava devagar pelo canteiro. Olhava para as paredes, olhava para o piso, parava num canto, inclinava levemente a cabeça e seguia em frente sem dizer nada. Tinha 58 anos, 42 deles dentro de obra. Não era rápido, mas era preciso. E preciso no canteiro vale mais do que rápido. O caderninho ele abria toda manhã e toda tarde. Anotava o que o projeto mandava fazer. Anotava o que a obra estava fazendo e deixava um espaço entre os dois, para registrar quando o que deveria ser feito e o que estava sendo feito não batiam. Esse espaço estava crescendo desde o segundo dia. Mas Raimundo não tinha dito nada ainda. Não porque tivesse medo, porque sabia que observação apressada não vale nada. Você precisa ter certeza antes de abrir a boca, certeza de quem olhou, mediu, comparou e dormiu em cima da dúvida até ela virar fato. Então ele observava e esperava. A engenheira Débora chegou no terceiro dia, 33 anos, mestrado em estrutural, vinda de uma consultoria de São Paulo contratada pela construtora Almeida para supervisionar a execução da obra. Ela tinha competência. Isso ficou claro desde a primeira reunião. Sabia ler projeto, cobrava prazo, usava o vocabulário técnico que impõe respeito. Os encarregados prestavam atenção quando ela falava. Os técnicos respondiam com cuidado. O problema de Débora não era a falta de conhecimento. Era um pressuposto que ela carregava como se fosse fato, que experiência sem diploma não conta, que canteiro é lugar de executar, não de pensar, que pedreiro velho é pedreiro ultrapassado. No primeiro dia em que cruzou com Raimundo, ele estava de joelhos, conferindo a nivelação de uma laje, com um instrumento que carregava desde os anos 90. Simples, analógico, sem bateria, sem tela. Débora olhou para o instrumento, olhou para ele, virou para o encarregado e disse em voz alta, sem se preocupar com quem estava por perto: Tira esse senhor daqui e coloca para varrer. Não quero mão na massa de quem não sabe usar equipamento de precisão. Raimundo levantou devagar, limpou os joelhos, olhou para o instrumento na mão, o mesmo que havia salvado 3 obras de erro estrutural nos últimos 20 anos, e colocou no bolso. Pegou a vassoura sem uma palavra. 3 pedreiros que estavam a poucos metros desviaram os olhos. Não de concordância, daquele tipo de desconforto silencioso que aparece quando alguém assiste a uma injustiça e não sabe como nomeá-la ainda. Raimundo varreu o pátio até o fim do dia. De noite, abriu o caderninho e anotou. Não anotou o que havia sentido. Não era homem de anotar sentimento. Anotou o que havia visto naquela laje antes de ser mandado embora. Uma variação de 2 milímetros que, sozinha, não significava nada, mas que, dependendo do que viesse depois, podia significar muita coisa. No dia seguinte, Débora chegou com um nível a laser novo, mostrou para o encarregado como usar e não olhou para Raimundo uma vez. Ele varreu, observou e anotou. A humilhação tinha virado método. Toda vez que Raimundo se aproximava de uma parede para conferir, ela mandava chamar o técnico de nível a laser. Toda vez que ele esboçava um comentário, ela cortava com terminologia técnica antes que ele terminasse a frase. Não porque ele estivesse errado, mas porque a resposta técnica servia de porta fechada. Era mais fácil assim.
O que Débora não percebia é que porta fechada não apaga o que está do outro lado. E do outro lado havia um homem que havia passado 42 anos aprendendo a ler o que parede fala antes de ela falar em voz alta. Na manhã da segunda semana, Raimundo parou no setor sul do segundo pavimento. Olhou para a parede que estava sendo levantada, ficou parado, deu 5 passos para a esquerda, olhou de novo, voltou para o lugar, abriu o caderninho, olhou para a planta que o encarregado havia deixado dobrada em cima de um tijolo, olhou para a parede, olhou para o caderninho, fechou. Naquela noite ele pediu ao encarregado que separasse 2 plantas específicas para ele ver no dia seguinte: a hidráulica e a estrutural do setor sul, segundo pavimento. O encarregado achou o pedido estranho. Pedreiro não pede para ver planta, mas disse que ia providenciar. Raimundo foi para casa, jantou e, antes de dormir, abriu o caderninho uma última vez. Fez uma marcação com um círculo. Escreveu 4 palavras ao lado. Fechou o caderninho e dormiu. As 2 plantas estavam em cima de um caixote de madeira quando Raimundo chegou no dia seguinte. O encarregado tinha cumprido a palavra. Deixou as folhas dobradas com um pedaço de tijolo em cima para não voar com o vento. Raimundo abriu as 2 devagar. Colocou uma do lado da outra. Olhou. Depois abriu o caderninho, comparou com o que havia anotado na noite anterior e ficou em silêncio por uns 10 minutos. Não era a descoberta ainda, era a confirmação de que havia algo para descobrir. Tinha uma diferença entre o que as plantas mostravam e o que ele estava vendo na obra. Pequena, do tipo que passa quando você olha para cada planta separada. Mas quando você junta as 2 e olha no mesmo ponto, aí aparece. Ele dobrou as plantas e olhou para o setor sul. A parede já estava em execução. 2 pedreiros no andaime, argamassa fresca, blocos subindo. Cada fiada era mais 19 centímetros em direção ao ponto que havia marcado no caderninho. O problema não era saber que havia um erro. O problema era que a obra não esperava. Guardou o caderninho e foi trabalhar. Naquele dia, Débora chegou mais cedo do que o normal. Tinha uma reunião de cronograma com os encarregados de cada setor. E ela queria números precisos. Quantas fiadas por dia? Qual era a previsão de fechamento do segundo pavimento? Se o fornecimento de material estava no prazo. A reunião aconteceu debaixo de uma lona esticada no canteiro. 5 homens sentados em baldes e caixotes. Débora de pé, tablet na mão. Raimundo estava passando por ali com a vassoura quando ela chamou o encarregado geral pelo nome e perguntou em voz alta: "O senhor ali faz o que exatamente nessa obra? Porque toda vez que olho, ele está parado ou varrendo." O encarregado hesitou. Disse que Raimundo era pedreiro antigo, que o pessoal respeitava, que ele tinha experiência. Experiência não substitui função. Ela respondeu sem olhar para o Raimundo. "Na semana que vem quero um relatório de produtividade por operário. Quem não tiver rendimento documentado, a gente revisa o contrato." Raimundo continuou varrendo, não acelerou o passo, não desviou o olhar. Mas 2 pedreiros que estavam perto da reunião se entreolharam com aquele silêncio que diz o que ninguém quer falar em voz alta. O servente mais jovem da equipe, um rapaz de 20 e poucos anos chamado Gilberto, esperou Débora se afastar e chegou perto de Raimundo. "Seu Raimundo, a senhora está querendo te mandar embora?" "Eu sei", disse ele, sem parar de varrer. "E o senhor não vai falar nada?" Raimundo parou. Olhou para o rapaz com uma calma que não era resignação, era outra coisa. "Gilberto, você já viu parede cair antes de estar pronta?" O rapaz franziu a testa. "Não." "Pois é, ela cai quando termina, não antes." Gilberto ficou olhando enquanto o velho seguia varrendo e não entendeu a resposta. Mas sentiu que havia alguma coisa nela que ele ainda não tinha condição de entender. À tarde, Débora passou pelo setor sul com o técnico de nível a laser. Era uma vistoria de rotina. Checava a verticalidade das paredes em execução, conferia se os blocos estavam assentando dentro da tolerância do projeto.
O técnico apontou o equipamento para a parede do segundo pavimento. Leu os números. Disse que estava dentro do padrão. Débora anotou. Seguiu em frente. O que o nível a laser media era verticalidade. O que ele não media era outra coisa completamente. Não media a relação entre aquela parede e o que estava previsto passar dentro dela 3 andares acima. Não media o ponto onde a planta hidráulica e a planta estrutural se encontravam e se contradiziam. Cada equipe havia revisado a sua parte. Ninguém havia cruzado as duas no mesmo trecho. Esse é o tipo de erro que equipamento nenhum encontra. Só olho de quem já viu acontecer. Raimundo sabia disso. Tinha aprendido da pior forma possível numa obra em Cascavel, 23 anos atrás. Tinha custado caro. Tinha ficado gravado. Naquela noite, ele abriu o caderninho de novo. A diferença que havia visto de manhã continuava lá. Mas agora ele tinha mais um dado. A vistoria da tarde confirmava que a execução estava seguindo o projeto à risca. O problema não estava na execução, estava no projeto. Isso era mais sério. Ele ficou olhando para o caderninho por um tempo. Tinha 2 opções. Ir até o encarregado e tentar explicar. Mas o encarregado ia levar para Débora, e Débora já havia deixado claro o que achava de sugestão de pedreiro. Ou ir direto até ela. Raimundo ia tentar do mesmo jeito, porque era a coisa certa a fazer. E porque, se ela não ouvisse, pelo menos ia ficar registrado que ele havia falado. No dia seguinte, ele foi até ela. Esperou o momento certo, não na frente da equipe, não durante reunião. Esperou ela estar sozinha, num intervalo entre vistorias. Chegou com calma, com o caderninho na mão e as 2 plantas dobradas debaixo do braço. Doutora Débora, posso mostrar uma coisa? Ela levantou os olhos do laptop, olhou para o caderninho, olhou para as plantas. O senhor tem 2 minutos. Raimundo abriu as plantas lado a lado, apontou o trecho, explicou com palavras simples, sem drama, sem acusação, mostrou onde as 2 plantas juntas revelavam um problema que separadas não aparecia. Débora ouviu até o fim, virou o laptop para ele. Olha aqui. O projeto foi revisado 3 vezes por uma equipe de São Paulo. Tá tudo validado. O senhor está confundindo planta de locação com planta executiva. Raimundo olhou para a tela. Olhou para o caderninho. Não disse mais nada. Pode voltar para o seu serviço. Ela completou, já com os olhos de volta para o laptop. O velho dobrou as plantas devagar. Guardou o caderninho. E foi. Mas antes de sair, olhou uma última vez para o setor sul. A parede estava subindo. E cada fiada que subia era mais 1 centímetro em direção a um problema que só ele havia enxergado. Raimundo não dormiu bem naquela noite. Não por angústia, por cálculo. Ele ficou deitado no escuro, refazendo os números na cabeça. Se a parede do setor sul chegasse à altura prevista no projeto estrutural, ela ia ocupar exatamente o espaço onde a planta hidráulica previa o shaft de esgoto do 3º andar. Shaft é o buraco na parede por onde passa a tubulação. Sem ele, a tubulação não passa. Sem a tubulação, o 3º andar não tem esgoto. Simples assim. Só que simples de enxergar não significa simples de consertar. Consertar depois significa quebrar parede pronta, significa refazer encaminhamento de tubulação, significa atraso de obra, retrabalho de pedreiro, desperdício de material e uma conta que o responsável técnico vai ter que apresentar para alguém. Raimundo sabia quanto isso custava. Tinha visto acontecer uma vez. 40 mil reais era o mínimo. Podia ser bem mais, dependendo do quanto a obra já tivesse avançado quando o erro aparecesse. E a obra estava avançando. De manhã, ele chegou no canteiro antes de todo mundo. Foi direto para o setor sul. A parede tinha subido mais 4 fiadas desde a última vez que havia olhado. 4 fiadas de bloco cerâmico, cada uma com cerca de 19 centímetros. Isso significava que em menos de uma semana a parede ia atingir a altura crítica. A partir daí, voltar atrás ia custar o dobro.
Raimundo ficou parado diante da parede por um longo tempo. Gilberto chegou pouco depois, com o carrinho de argamassa. Viu o velho parado e chegou perto. Seu Raimundo, tá tudo bem? Conta quantas fiadas faltam para essa parede fechar, disse ele, sem tirar os olhos da alvenaria. Gilberto olhou, contou. Umas 6, 7 talvez. Quantos dias de serviço isso é? Com essa equipe? 2 dias. 3 no máximo. Raimundo assentiu, virou as costas para a parede e foi buscar o caderninho. 2 dias. No máximo 3. Ele tinha tentado falar com Débora. Ela tinha ouvido e fechado a porta. Podia tentar de novo, mas o resultado ia ser o mesmo. Ela não era o tipo que muda de ideia quando o pedreiro insiste. Quanto mais ele insistisse, mais ela ia tratar como arrogância de quem não sabe o lugar. Havia outra opção. O encarregado geral, seu Marcos, era homem de experiência. Não entendia de projeto, mas entendia de obra. Se Raimundo conseguisse mostrar o problema de um jeito que fizesse sentido para quem trabalha no chão, talvez seu Marcos encontrasse uma forma de travar a execução por 1 ou 2 dias. Tempo suficiente para alguém com mais autoridade olhar de perto. Foi o que ele fez. Esperou o horário de almoço quando o canteiro esvaziava. Encontrou seu Marcos sozinho perto do container de ferramentas. Abriu as 2 plantas em cima de um caixote, colocou o caderninho do lado e mostrou com o dedo o ponto exato. Seu Marcos ouviu, olhou para as plantas, coçou a cabeça. Raimundo, eu não entendo muito de planta, mas o que você está dizendo é que esse buraco que precisa ficar livre para a tubulação vai ser fechado por essa parede aqui? Exatamente isso. E a engenheira disse que está tudo certo? Disse. Seu Marcos ficou em silêncio por um momento. Olhou para o chão, olhou de volta para as plantas. Então eu não posso parar a obra baseado na palavra do Senhor contra a palavra dela. Você sabe disso? Sei, mas posso fazer uma coisa, disse ele devagar. Posso ligar para o dono, ele passa aqui 1 vez por mês, mas quando tem problema de obra, ele atende. Raimundo olhou para o encarregado. Faz isso, Marcos. Seu Marcos dobrou as plantas, devolveu para o velho e foi buscar o celular. Raimundo voltou para o setor sul. A equipe tinha voltado do almoço e estava retomando o serviço. 2 pedreiros assentando o bloco, um servente misturando argamassa, outro abastecendo o andaime. A parede subia no ritmo certo, com a precisão certa, seguindo o projeto à risca. Era esse o problema. Estavam fazendo tudo certo, do jeito errado. Débora chegou no fim da tarde para mais uma vistoria, desta vez com uma prancheta anotando o avanço de cada setor. Quando passou pelo setor sul, parou, olhou para a parede, fez a anotação e disse para o técnico ao lado: esse setor está no prazo. Se mantiver esse ritmo, fecha antes do previsto. O técnico concordou. Raimundo estava a menos de 10 metros. Ouviu cada palavra. Débora virou para ele por acidente. Os olhos cruzaram por um segundo. Ela não disse nada. Ele também não. Ela seguiu em frente. Naquela noite, seu Marcos ligou para Raimundo. Falei com o dono. Ele disse que passa amanhã de manhã. Raimundo ficou quieto por um momento. Marcos, quanto tempo falta para essa parede fechar? Uma pausa do outro lado. Com o ritmo de hoje, amanhã à tarde. Raimundo desligou o telefone. Ficou olhando para o teto. O dono chegava de manhã. A parede fechava à tarde. Ia ser por pouco. Alberto entrou pelo portão da obra às 7h40 da manhã. Sem aviso, sem carro de empresa, sem ninguém na frente abrindo caminho. Veio de caminhonete velha, estacionou na rua e entrou andando como qualquer operário entra, com passo firme, olhando para o chão e para o alto ao mesmo tempo, lendo o canteiro antes de falar com alguém. Tinha 68 anos. Havia construído a primeira casa da própria vida com as mãos quando tinha 16, numa cidade pequena do interior do Paraná. A construtora Almeida de hoje tinha 43 funcionários fixos e obras em 4 municípios.
Mas Alberto ainda visitava cada canteiro pessoalmente, uma vez por mês, sempre sem avisar. Dizia que aviso muda o que você vê. E ele não queria ver o que a obra preparava para ele. Queria ver a obra. Seu Marcos o viu entrar e foi ao encontro. Os dois conversaram rápido em voz baixa. O encarregado apontou para o setor sul. Alberto assentiu. Olhou na direção apontada. Raimundo estava lá, de pé diante da parede, com o caderninho na mão e as duas plantas dobradas debaixo do braço, esperando. Havia chegado mais cedo ainda do que Alberto, antes mesmo de o sol esquentar o canteiro. Havia ficado parado ali, olhando para a parede que tinha subido mais durante a noite, calculando quanto tempo faltava. Quando Alberto se aproximou, os dois se cumprimentaram com um aperto de mão que demorou 1 segundo a mais do que apertos comuns demoram. Não era formalidade. Era o cumprimento de dois homens que se conhecem há tempo suficiente para dispensar a apresentação. "Me mostra", disse Alberto. Raimundo abriu as plantas em cima de um caixote. Abriu o caderninho do lado e mostrou, com calma e precisão, o mesmo que havia mostrado para Débora 2 dias antes. Desta vez, sem pressa, sem os 2 minutos cronometrados. Alberto ouviu sem interromper. Fazia perguntas curtas, não para questionar, mas para entender melhor. Onde exatamente? Qual a altura crítica? Quanto já subiu? Quanto falta? Raimundo respondia sem hesitar. Gilberto, o servente jovem, estava a uns 15 metros fingindo organizar material, mas estava prestando atenção em cada palavra. Via 2 homens conversando sobre a obra com um tipo de seriedade que ele raramente via. Não a seriedade de reunião com tablet, mas a seriedade de quem sabe que o que está sendo discutido tem consequência real. Foi nesse momento que Débora chegou. Ela entrou no canteiro no horário de sempre, laptop na bolsa, prancheta na mão. Viu o grupo perto do setor sul, reconheceu seu Marcos e Raimundo e foi se aproximando com passo normal, até que viu o homem mais velho que ela não reconhecia conversando com os dois. Chegou perto. Olhou para o caixote com as plantas abertas. "Bom dia! Posso ajudar?" Alberto se virou para ela. Olhou com atenção real. O tipo de atenção que não é nem cordial nem hostil, só presente. "Quem é a senhora?" "Débora, engenheira responsável pela execução. Contratada pela Almeida." "Pela Almeida?" ele repetiu devagar. Ela esperou ele se apresentar. Ele não se apresentou. "O senhor é..." "Sou quem pediu para as plantas ficarem abertas em cima desse caixote", disse ele virando de volta para o setor sul. "A senhora conhece esse trecho?" Débora reconheceu o terreno. Era o mesmo ponto que Raimundo havia levantado com ela 2 dias antes. Ela sabia exatamente o que estava sendo discutido. "Conheço", disse ela com firmeza. "Essa questão já foi analisada. O projeto foi revisado 3 vezes por uma equipe especializada. Não há conflito entre as plantas." "A senhora fez a sobreposição?" Uma pausa pequena. "O projeto foi revisado em todas as suas disciplinas." "Sobreposição." Ele repetiu sem alterar o tom. "As 2 plantas, esse trecho específico, lado a lado. A senhora fez isso?" Débora abriu a boca. Fechou. A verdade era que não tinha feito. A revisão havia sido feita disciplina por disciplina, cada equipe checando a sua parte. Era o processo padrão. Era o que qualquer consultoria fazia. Só que processo padrão não é o mesmo que processo suficiente. Alberto virou para o responsável técnico de campo, que havia chegado sem que ninguém percebesse e estava parado a 2 passos, ouvindo. "Puxa as 2 plantas. Setor sul, segundo pavimento. Sobrepõe aqui agora." O responsável técnico foi buscar. Débora ficou parada. Havia uma coisa incômoda acontecendo que ela ainda estava processando. A autoridade com que aquele homem dava ordens numa obra que era, em tese, sob sua supervisão. Ela não sabia quem ele era, mas sabia, pelo jeito que seu Marcos recuou 1 passo quando ele chegou, que era alguém. "Com quem eu estou falando?"
Ela perguntou de novo, desta vez com menos firmeza. Alberto a olhou de lado. Com o dono da construtora. O silêncio que veio depois durou 3 segundos. Pareceu mais. Débora olhou para o Raimundo. Raimundo não olhou para ela. Estava com os olhos na parede do setor sul, que naquela manhã havia subido mais 2 fiadas. O responsável técnico voltou com as plantas. Alberto abriu as 2 em cima do caixote, lado a lado, e dobrou nos cantos para achatar. Pediu para o responsável técnico encontrar o ponto exato. Setor sul, segundo pavimento, a interseção entre o shaft hidráulico e a alvenaria estrutural. O responsável técnico foi apontando com o dedo, comparando uma planta com a outra. Parou, olhou de novo. Parou de novo, levantou os olhos para o Alberto sem dizer nada. Depois olhou para Débora. Depois olhou para o chão. Alberto esperou. Tem um conflito, disse o responsável técnico em voz baixa. Se a parede subir mais 20 centímetros, bloqueia o shaft de esgoto do 3º andar. O canteiro não parou. As máquinas continuaram. Os pedreiros continuaram assentando bloco a 20 metros dali. Mas perto do caixote, tudo parou. Gilberto, que continuava fingindo trabalhar, parou de fingir. Débora ficou parada com a prancheta na mão, olhando para as plantas abertas em cima do caixote. Seu nome estava no contrato como responsável técnica pela execução. Ela havia ouvido Raimundo 2 dias antes. Havia dispensado em 2 minutos. Alberto não gritou, não era homem de grito. Virou para o responsável técnico. Para a execução do setor sul agora, não sobe mais uma fiada até isso ser resolvido no papel. Depois olhou para Débora. A gente vai conversar. A conversa aconteceu no container de escritório, no fundo do canteiro. Alberto, Débora, o responsável técnico de campo, e seu Marcos, que Alberto pediu que ficasse, não como encarregado, mas como testemunha de tudo que havia acontecido nos últimos dias. Raimundo não foi chamado. Ficou do lado de fora, sentado num bloco de concreto perto do setor sul, com o caderninho no colo. Gilberto ficou perto, sem dizer nada, fazendo o que sabia fazer naquele momento, estar presente. Dentro do container, Alberto colocou as 2 plantas abertas sobre a mesa e pediu para o responsável técnico refazer a análise em voz alta, do zero, explicando cada passo. O responsável técnico explicou. Levou uns 12 minutos. No 12º minuto, ele parou no meio de uma frase. Não porque havia se confundido, porque havia chegado no ponto onde não havia mais como suavizar o que estava sendo dito. O conflito é real, ele confirmou. A parede, se executada conforme o projeto estrutural, bloqueia o shaft previsto na planta hidráulica. As 2 plantas foram aprovadas separadamente. Ninguém cruzou as informações nesse ponto específico. Alberto ficou olhando para as plantas por um momento. Quanto custaria corrigir se a parede estivesse pronta? O responsável técnico fez o cálculo em voz alta. Demolição parcial da alvenaria do 2º pavimento. Reposicionamento do shaft. Reexecução da parede, ajuste na tubulação do 3º andar, atraso de obra de pelo menos 12 dias úteis. Valor, disse Alberto, entre 40 e 50 mil reais, fora o atraso. Alberto assentiu uma vez, devagar, virou para Débora. Ela estava de pé do outro lado da mesa com a prancheta na mão. Havia ouvido tudo sem interromper. Havia tentado, em alguns momentos, formular uma resposta, e havia desistido, porque cada resposta que formulava soava na própria cabeça como o que de fato era, uma tentativa de distribuir uma culpa que tinha endereço certo. A senhora quer falar alguma coisa? Perguntou Alberto. Débora respirou fundo. O erro é do projeto. A equipe de São Paulo validou cada disciplina separadamente. O processo de revisão foi seguido conforme o contrato. O processo foi seguido, repetiu Alberto. E o operário que trabalha aqui há 3 semanas enxergou o que o processo não enxergou. Ela não respondeu. A senhora ouviu ele?
Uma pausa. Ouvi. Avaliei e concluí que a preocupação não tinha fundamento técnico. A senhora fez a sobreposição na hora? Silêncio. Fez ou não fez? Não fiz, disse ela em voz baixa. Alberto ficou quieto por um momento. Quando falou, foi com o tom de quem construiu empresa do zero e aprendeu que palavra pesada dita em voz baixa chega mais fundo do que grito. Você confiou no papel e ignorou quem lê parede. Esse é o resumo. Débora não tinha resposta para isso, porque não era acusação, era descrição. Seu Marcos, que havia ficado parado num canto durante toda a conversa, desviou os olhos para o chão. Não de constrangimento por ela, de reconhecimento, porque ele mesmo havia hesitado em parar a execução quando Raimundo foi até ele. Havia feito a coisa certa ao ligar para o dono, mas havia demorado um dia. Alberto fechou as plantas. Olhou para o responsável técnico. Aciona a equipe de projeto hoje. Quero a correção no papel até amanhã de manhã. Execução do setor sul retomada só depois que eu ver a planta corrigida assinada. O responsável técnico anotou e saiu. Alberto olhou para Débora uma última vez. O contrato da senhora vai até o fim do mês. Vou honrar até lá, mas não vai ser renovado. Ela assentiu. Não tinha o que dizer. Saiu do container sem pressa com a prancheta debaixo do braço. Atravessou o canteiro com o mesmo passo de sempre, firme, direto, sem desviar. Mas alguma coisa estava diferente, não no passo, no silêncio ao redor. Os pedreiros que estavam trabalhando não pararam, não olharam, mas havia um silêncio diferente no canteiro naquele momento, o silêncio de quem ouviu o suficiente. Gilberto viu ela passar, olhou para o seu Raimundo. O velho estava de olho no setor sul. A parede havia parado de subir. Os dois pedreiros que estavam no andaime tinham descido quando seu Marcos deu a ordem. O andaime estava vazio. A parede estava na mesma altura de quando Alberto havia chegado. Parou, disse Gilberto, mais para si mesmo do que para o velho. Parou, confirmou Raimundo. Gilberto ficou olhando para a parede por um momento. Seu Raimundo, como o senhor sabia que ia dar tempo? O velho abriu o caderninho. Olhou para a última anotação. As 4 palavras que havia escrito na primeira noite antes de dormir, quando ainda estava calculando se havia tempo suficiente. Mostrou para o rapaz. Escrito à mão, em letras simples. O dono precisa saber. Gilberto leu. Ficou quieto. Raimundo fechou o caderninho e guardou no bolso. Quando você não consegue resolver sozinho, disse ele, você não desiste. Você sobe um degrau. Sempre tem alguém com autoridade suficiente para ouvir o que precisa ser ouvido. O trabalho é chegar até essa pessoa antes que a parede feche. Gilberto assentiu devagar, como quem está guardando alguma coisa que vai precisar mais tarde. Do outro lado do canteiro, Alberto saiu do container e foi direto para o setor sul. Ficou parado diante da parede por um momento, olhando a alvenaria, olhando as plantas que carregava na mão, olhando o andaime vazio. Depois virou e caminhou na direção de Raimundo. Os dois ficaram lado a lado em silêncio por um instante, olhando para a mesma parede. Bom trabalho, disse Alberto. Raimundo assentiu. Não precisava de mais do que isso. A notícia correu no canteiro do jeito que notícia corre em canteiro. Sem anúncio, sem reunião, de boca em boca durante o almoço. Débora não ia renovar contrato. A execução do setor sul havia sido paralisada. O projeto estava sendo corrigido. E tudo isso tinha começado com um pedreiro velho e um caderninho surrado. Os detalhes chegavam distorcidos, como sempre chegam. Alguns diziam que ela havia sido mandada embora na hora. Outros diziam que havia gritado dentro do container. Nenhum dos dois era verdade. Mas a parte que importava estava certa. O erro tinha sido encontrado. A parede tinha parado. E quem havia visto o problema primeiro não era nenhum engenheiro. Gilberto ficou quieto durante todo o almoço.
Comeu devagar, com a cabeça em outro lugar. Havia uma coisa que continuava sem resposta. Alberto havia chegado sem aviso, entrado direto para o setor sul, cumprimentado Raimundo com um aperto que demorou 1 segundo a mais. E ninguém havia se apresentado, ninguém havia explicado nada. Os dois tinham simplesmente começado a conversar sobre a obra, como se continuassem uma conversa antiga. Gilberto foi até seu Marcos depois do almoço. "Quem é seu Raimundo?" perguntou ele. De verdade. Seu Marcos olhou para o rapaz por um momento. Avaliou se era hora de falar. Decidiu que era. "Senta aí." Os dois sentaram num banco de madeira perto do almoxarifado. Seu Marcos cruzou os braços e começou devagar. Raimundo e Alberto se conhecem desde antes dessa construtora existir. Trabalharam juntos quando os dois eram jovens, numa empreiteira do interior. Alberto saiu para montar negócio próprio. Raimundo ficou no canteiro porque era o que gostava de fazer. Gilberto ouviu sem interromper. Quando a construtora Almeida cresceu, continuou seu Marcos, Alberto ofereceu sociedade para o Raimundo, não por obrigação, porque sem o que Raimundo ensinou a ele nos primeiros anos, a empresa não teria chegado onde chegou. Raimundo aceitou uma parte pequena, nunca quis aparecer, nunca quis escritório, pediu só uma coisa: continuar trabalhando no canteiro. Gilberto ficou olhando para o seu Marcos. Ele é sócio? Minoritário, há mais de 20 anos. E fica aqui varrendo o pátio? Seu Marcos deu um sorriso curto. Ele não fica aqui varrendo o pátio, ele fica aqui porque é onde a obra acontece de verdade. Você acha que ele não sabe usar equipamento moderno? Ele escolhe não usar, porque o instrumento que ele carrega desde os anos 90 já salvou mais obra do que qualquer nível a laser. Gilberto ficou em silêncio processando tudo aquilo. Então, quando a Débora mandou ele varrer, ela mandou o sócio da empresa varrer o pátio da empresa dele, disse seu Marcos, com uma calma que tornava a frase ainda mais pesada. E ele varreu, porque não era sobre isso, era sobre a parede. Gilberto ficou olhando para o chão por um momento longo. Havia alguma coisa naquela história que ia além do que ele conseguia nomear. Não era sobre cargo. Não era sobre quem manda em quem. Era sobre um homem que sabia exatamente quem era, o que valia e o que estava em jogo, e que não havia desperdiçado 1 segundo de energia respondendo à humilhação, porque toda a energia estava sendo guardada para o que importava. No fim da tarde, quando o canteiro começou a esvaziar, Gilberto foi até Raimundo. O velho estava no setor sul, olhando para a parede parada. O andaime continuava vazio, sem novas fiadas, sem argamassa fresca. "Seu Raimundo", disse o rapaz. Eu fiquei sabendo. Raimundo não fingiu não entender. "Tá", disse ele simplesmente, "porque o senhor não falou nada. Desde o começo, a senhora humilhou o senhor na frente de todo mundo e o senhor sabia quem era. Podia ter falado uma palavra e resolvido tudo." Raimundo ficou olhando para a parede por um momento antes de responder. "Gilberto, se eu tivesse chegado aqui no primeiro dia e dito quem sou, o que ia acontecer?" O rapaz pensou. "Todo mundo ia te tratar diferente. E eu ia ver a obra diferente. Ia ver o que as pessoas me mostram quando sabem quem eu sou, não o que a obra realmente é." Ele colocou a mão no bolso, fechou os dedos em volta do caderninho. "Eu aprendi uma coisa em 42 anos. Quando você entra num lugar querendo respeito pelo seu cargo, você fecha os olhos para o que o lugar tem para te mostrar. Eu não vim aqui para ser respeitado, vim para ver a obra." Gilberto ficou olhando para o velho sem dizer nada. "O problema daquela parede", continuou Raimundo, "não tinha nada a ver com quem eu sou. Tinha a ver com o que eu vi. Se eu tivesse resolvido na base do cargo, a obra ia parar por causa de mim, não por causa do erro. E aí o erro continuava lá, só que escondido debaixo de outra coisa." Ele virou para o rapaz. "Entende a diferença?" Gilberto entendeu. Não tudo de uma vez,
mas o suficiente para saber que ia continuar pensando nisso por muito tempo. Do outro lado do canteiro, Débora saiu do escritório improvisado com a bolsa no ombro e a prancheta debaixo do braço. Atravessou o pátio sem olhar para nenhum lado. Passou pelo setor sul sem parar. Não olhou para a parede. Não olhou para o Raimundo. Saiu pelo portão, entrou no carro e foi embora. Gilberto acompanhou com os olhos até o carro sumir na rua. "Ela vai aprender com isso?" perguntou ele. Raimundo pensou por um momento. "Depende dela. Tem gente que leva um erro assim e vira uma profissional melhor. Tem gente que encontra uma forma de nunca ter sido culpa. Esse é o tipo de escolha que a gente faz sozinho, longe de qualquer canteiro." Ele guardou o caderninho no bolso e começou a andar em direção ao vestiário. Amanhã o projeto corrigido chega, então a obra recomeça. Gilberto ficou parado por um momento, olhando para o setor sul. A parede parada. O andaime vazio. O espaço que havia sido salvo por um homem que ninguém havia perguntado quem era. Virou e foi atrás do velho. O projeto corrigido chegou na manhã seguinte, às 8h30. 2 páginas. Uma linha diferente no desenho do setor sul. O shaft reposicionado 40 centímetros para a esquerda, longe da alvenaria estrutural. Simples de ver no papel. Impossível de desfazer se a parede tivesse fechado. Alberto chegou junto com o documento, conferiu pessoalmente com o responsável técnico, assinou e deu ordem para retomar a execução do setor sul. Em 20 minutos o andaime estava ocupado de novo. Argamassa fresca. Blocos sendo assentados. O ritmo do canteiro voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido, porque para a obra nada havia acontecido de fato. O erro tinha sido encontrado antes de virar problema. Era isso que importava. Raimundo chegou no horário de sempre. Marmita na sacola, boné puído, caderninho no bolso. Passou pelo setor sul. Parou. Olhou para o andaime, para os pedreiros trabalhando, para a parede que voltava a subir, agora no lugar certo. Ficou parado por um momento, não com satisfação de quem venceu alguma coisa, mas com a atenção quieta de quem está confirmando que o trabalho vai seguir bem. Abriu o caderninho, fez uma anotação curta, fechou e foi trabalhar. Naquele dia, Alberto ficou no canteiro mais tempo do que o normal. Não em reunião, não no container de escritório. Andando pela obra, parando aqui e ali, conversando com os operários pelo nome. Era o jeito dele de entender o que o relatório não mostrava. O estado de espírito do canteiro, o ritmo que a equipe carregava, o tipo de silêncio que aparece quando a obra vai bem e o tipo que aparece quando não vai. No fim da manhã, ele foi até Raimundo. O velho estava conferindo a nivelação de uma laje no primeiro pavimento, de joelhos, com um instrumento dos anos 90. Alberto ficou parado atrás dele por um momento, olhando o trabalho. "Você vai ficar quanto tempo mais nessa obra?" perguntou ele. "Até fechar o segundo pavimento", disse Raimundo, sem levantar os olhos do instrumento. "Depois vejo." Alberto assentiu. Sentou num bloco de concreto do lado e ficou quieto por um momento. "Você podia ter me ligado direto", disse ele. "Quando ela não ouviu, você tinha meu número." Raimundo terminou a medição, levantou devagar, limpou os joelhos. "Podia", concordou. "Mas aí você ia chegar aqui como dono, não como alguém que viu o problema com os próprios olhos. Ia resolver por autoridade, não por evidência. E a equipe ia aprender a errar melhor, não a enxergar melhor." Alberto ficou olhando para o amigo por um momento. "Você deixou a situação chegar no limite por isso?" "Deixei chegar no tempo certo", corrigiu Raimundo, com uma calma que não era arrogância. "Você chegou quando precisava chegar. A parede parou quando precisava parar. O projeto foi corrigido antes de virar obra. Não faltou tempo. Sobrou." Havia uma lógica naquilo que Alberto reconheceu.
Não porque discordasse, mas porque era exatamente o tipo de raciocínio que havia feito Raimundo ser indispensável em cada canteiro em que havia trabalhado. Não era sorte, era método. Um método que não tinha nome técnico, não estava em nenhum manual e que 42 anos de obra tinham construído tijolo por tijolo. Gilberto passou perto com o carrinho de argamassa. Quando viu os dois sentados, reduziu o passo sem querer. Não para ouvir, mas porque havia algo na cena que puxava a atenção. Dois homens velhos, um bloco de concreto, uma conversa que parecia simples e não era. Alberto percebeu o rapaz e chamou com um aceno. Gilberto chegou, um pouco sem jeito. "Você é novo aqui?" perguntou Alberto. "Terceiro mês", disse Gilberto. "Aprendeu alguma coisa nessa semana?" O rapaz olhou para o Raimundo por um segundo antes de responder. "Aprendi que tem uma diferença entre saber fazer e saber ver, e que às vezes quem sabe ver não tem o cargo de quem deveria estar vendo." Alberto olhou para o rapaz com atenção. Depois olhou para o Raimundo. Raimundo não disse nada. Só fechou o caderninho que havia aberto enquanto os três conversavam. "Pode ir", disse Alberto para o Gilberto. "E guarda isso que você disse. Vai precisar lá na frente." O rapaz assentiu e foi embora com o carrinho. Os dois velhos ficaram em silêncio por um momento. Era o silêncio de quem não precisa preencher o tempo com palavra, de quem construiu confiança suficiente para deixar o ar quieto entre uma frase e outra. Depois Alberto se levantou, bateu a poeira da calça e disse: "Almoça comigo hoje?" "Tenho marmita", disse Raimundo. "Eu sei que você tem marmita. Te perguntei se almoça comigo." Raimundo deu um sorriso curto, o tipo de sorriso que aparece raramente, que por isso mesmo diz mais do que um sorriso fácil. "Tá bom." Os dois caminharam lado a lado pelo canteiro em direção à saída. Passaram pelo setor sul. A parede estava subindo no novo traçado, firme, no ritmo certo, com o buraco certo no lugar certo. Raimundo parou por um segundo. Olhou, não com orgulho, com aquela atenção de sempre, verificando, conferindo, lendo o que a parede estava dizendo. A parede estava dizendo que estava certa. Ele seguiu em frente. Lá fora, o canteiro continuava. Argamassa, bloco, nível, prumo. O barulho de obra que é igual em todo lugar e que para quem passou a vida inteira dentro dele tem um tipo de música que nenhum outro lugar tem. Raimundo colocou a mão no bolso. Fechou os dedos em volta do caderninho. 42 anos de canteiro não te dão diploma, não te dão escritório, não te dão título, não te dão o tipo de respeito que aparece quando alguém lê seu currículo. Te dão outra coisa. Te dão o olho que enxerga o erro antes que ele vire parede. Te dão a paciência de esperar o momento certo. Te dão a clareza de saber que o trabalho não é sobre você, é sobre o que fica de pé depois que você vai embora. Parede sempre mostra o erro. A questão é quem enxerga antes de ela te mostrar na marra. Naquela obra, todo mundo tinha função, mas só um estava realmente prestando atenção. Erro não avisa quando vai aparecer. Ele só aparece para quem sabe onde olhar. Se isso fez sentido para você, deixa um like e comenta aqui. Você já viu alguém ser ignorado e depois provar que estava certo?